Estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre aqui no horário da noite, com reprise também nas quintas-feiras, com reprises aleatórias na nossa programação e também, sempre com a sua participação. A gente sabe que você sempre está nos acompanhando, está acompanhando tudo o que acontece na cidade, em especial, nesta edição especial, as 3 entrevistas com as chapas, os candidatos a presidente das chapas do Clube Náutico de Sete Lagoas, conhecido como Colosso Campestre, um clube tão querido na nossa cidade de Sete Lagoas e toda a região. Nós resolvemos fazer essas entrevistas a fim de estar proporcionando aí uma escolha bem justa, para que o associado possa fazer na hora de depositar o seu voto na urna. É uma eleição que a gente observa até o momento muito diferente das outras, muito atípica, uma eleição de muita paz, de uma disputa bastante tranquila, e por que não dizer uma democracia harmoniosa que está acontecendo no Clube Náutico. Uma chapa chamada Renovação, que tem apenas 2 remanescentes da atual administração, a outra chapa que é do Arles Quarante, que é chamada Uma Nova Opção, que tem aí pessoas novas, pessoas que se uniram para montar a chapa, e também a chapa Náutico para Todos, que deu-se aí como entendimento a chapa dos sócios, que vem trazendo aí uma pessoa muito querida que estará conosco aqui a partir desse momento, que é o nosso amigo Lobão, que esteve já no Clube Náutico em outras administrações, principalmente na época do Pendão, participando ativamente aí na gestão do clube, esteve também como chapa nas últimas eleições e agora está aqui conosco para bater esse papo, para levar para você também aí um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua pessoa, esclarecer quem são as pessoas da sua chapa e também falar sobre as propostas dessa chapa Náutico para Todos. Lobão, é sempre um prazer estar com você, a gente já esteve no clube junto durante um bom tempo, nós que fomos parceiros, a TV Sete Lagoas e o Clube Náutico nas 2 gestões aí do Pendão, você lá como diretor também, e eu acredito que nós pudemos desempenhar um bom trabalho. Eu acho que nem tudo é perfeito, mas foi muito bom porque a gente é cobrado até hoje pelos sócios, por que você não está lá mais, por que vocês deixaram de prestar aquele serviço, porque a última gestão foi um pouco mais limitado esse trabalho, mas eu acho que a gente também deixou uma marca e deixou uma certa amizade, um certo relacionamento muito positivo por esse trabalho que a gente fez. Por isso eu te cumprimento já dessa forma até diferente dos outros 2, porque a gente esteve mais próximo ali durante o dia a dia do clube, sabendo o que estava acontecendo, acompanhando aí todos os eventos do clube, e você esteve lá sempre muito carinhoso conosco. É um prazer estar recebendo você. Obrigado, Santiago, é uma alegria estar junto com vocês aqui novamente. Na realidade foi uma época que você trabalhou muito junto com a gente lá, lá no Clube Náutico. Na época que eu era vice-presidente de esportes, engrandeceu muito o nosso clube, divulgou, entendeu? Fez um trabalho excelente, transmitindo os jogos. O pessoal lembra até hoje, lembra com saudades dessa época, entendeu? Pelo trabalho, pelo compromisso, pela dedicação, pelo seu apreço com a gente, e foi uma maneira que a gente encontrou de divulgar e transmitir o Clube Náutico dentro de um cenário municipal, estadual, talvez até nacional, graças ao trabalho seus, entendeu? Desempenhando aí, extravasando fronteiras, nosso clube cada vez ficou mais conhecido de acordo com sua boa vontade, seu carinho, seu apreço, sua dedicação com a gente. Lobão, como de prática com os outros, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Lobão, de onde você nasceu, quem que é a sua família, qual que é a sua experiência profissional, para que o sócio possa estar avaliando, Saulo, Squarante, Lobão, quem que eu acho melhor para administrar o clube? Olha, eu sou de naturalidade Inhaúma, nasci em Inhaúma em 53, família Araújo, e vim para Sete Lagoas, comecei a trabalhar na Sete Cachoeira, na área têxtil, e aposentei na área têxtil em 95,
na área têxtil. E como era uma área que eu já dominava, eu montei uma empresa também, sou sócio de uma empresa junto com meu irmão, também do ramo têxtil hoje. Meu nome é Geraldo Afonso Araújo, mais conhecido por Lobão, natural de Inhaúma, Minas Gerais. E você então tem a experiência profissional, né, que foi na empresa que você disse, né, na Cedro, e também uma experiência profissional administrativa na sua empresa, né? Exatamente. Eu comecei em 1970, né, na Sete Cachoeira, fiz diversos cursos, trabalhei, ocupei diversos cargos, saí como supervisor de manutenção quando eu aposentei, entendeu? E já que era uma área que eu dominava bastante, entendeu? Pelo tanto de tempo que eu tive lá, estive em São Paulo, estive no Rio, estudei muito em Belo Horizonte, fiz diversos cursos, eu montei uma empresa também do ramo têxtil, onde a gente administra até hoje. Sou sócio com o meu irmão na tecelagem Sete Lagoas. Eu não sei se eu posso me arriscar aqui a dizer isso, mas você então é da época da equipe do Textil? Exatamente, o Textil era um time que era patrocinado pela Sete Cachoeira. Entendeu? Tinha o campo de futebol lá na época, lá dentro, né? Era um time que deu muita alegria também aqui nos campeonatos que disputou, campeonato amador, regionais aqui, era um time. Você jogava muito também? Bom. Não, nunca joguei. Só como corneta só lá, só cartola. Só botava o dinheiro e fazia os meninos correr. Não, o dinheiro até que não precisava não, que a Sete Cachoeira era, a saúde financeira dela sempre foi boa. E você chegou a patrocinar vários times também no clube, né? No Clube Náutico? É. Já, sim, patrocina até hoje. Até hoje, eu e o Danone montamos o time de jovens, porque quando eu comecei a frequentar o Clube Náutico, eu fui convidado pela Samar para tomar conta do time da Samar. A Samar é o time do Sandro e o Márcio, que disputa campeonatos aqui no Náutico há mais de 20 anos. Então eu fui convidado em 98 para tomar conta do time da Samar. Aí comecei a trabalhar no time da Samar, ajudando o Danone, o Rogério, pessoa também de qualidade, o Sandro, o Eduardo, muitos outros que, se eu for falar aqui, eu vou ficar o resto do dia falando. E os filhos dos jogadores vinham para bater palma, para incentivar os jogadores da Samar. Daí surgiu a ideia da gente montar um time dos filhos do jogador, em 95. Aí eu chamei o meu sobrinho, que é o Tiago, comprei uma cota para ele, dei para ele, que é goleiro até hoje da Samarzinha. No início chamou Samarzinha, entendeu? E essa equipe é patrocinada pela Tecelagem Sete Lagoas, por mim até hoje. Hoje é Duvidos Tecelagem Sete Lagoas, que há 3 anos atrás o Duvidos também quis fazer uma parceria, e a gente fez essa parceria, e o time até que dá a gente bastante alegria, que é um time bastante dedicado, comprometido, de pessoas idôneas, e que a gente levou no início filhos de jogadores, para dar a eles um caminho também, para evitar que esses moleques ficassem... Era uma ação social também, entendeu? Embora todos os filhos dos jogadores eram pessoas também de conduta, mas sempre há um caminho inverso na vida, né, das crianças, e a gente sempre procurou trabalhar em cima disso. E até hoje a gente faz esse trabalho. E fora esses também, eu já patrocinei a outra Samar também, o time do Zé Miguel, e muitos outros que eu de imediato assim eu nem lembro. Você, falando isso aí, eu até chamar a atenção do nosso telespectador e também do associado do Clube Náutico, a importância que tem um campeonato de futebol, porque às vezes tem pessoas que não gostam de futebol de jeito nenhum, mas existe o brasileiro que é apaixonado por futebol, e você citou uma coisa aqui que eu acho de extrema importância para a comunidade de Sete Lagoas, que são os campeonatos do Clube Náutico, que envolvem desde as crianças até os idosos, né? Exatamente. Então, assim, se forma uma família que permite com que a pessoa tenha um afazer dentro de um local fechado com segurança e bastante saudável, em família ali, né, que a pessoa sabe que ela vai estar num lugar seguro, que o filho dele principalmente vai estar num local onde que ele está sendo socializado de uma forma positiva, né, Lobão? Exatamente, Inclusive, quando a gente trabalhava com o time da Samar, que o Rogério era o presidente na época, a gente tinha toda uma estrutura montada. A gente trazia a família dos jogadores, todos os jogadores vinham, faziam o almoço dentro do Clube Náutico. A gente ficava ali o dia inteiro, o saudoso centroavante nosso lá, o Alisson, da Abra 7, patrocinava a carne.
E aquilo ali tinha uma escala. A esposa de um jogador era escalada para cada domingo ela trazer o almoço. Uma trazia o arroz, outra trazia o feijão, outra trazia a maionese. E ali fazia aquela confraternização depois dos jogos. Entendeu? A gente tinha uma caixa de cerveja patrocinada, ora pelo Supermercado Santo Antônio, ora pela Brahma. E ali a gente ficava envolvido ali o resto do dia. Naquele almoço, naquela confraternização, entendeu? Um ambiente super agradável, super familiar, entendeu? Que engrandeceu demais. Nós fazíamos cada festa de fim de ano no time da Samar que era comentada por todos. Tinha um porco no rolete, entendeu? Música ao vivo, alugava um sítio, peladas, futebol. Nossa casa era 3 dias. Entendeu? Com esse time da Samar. Teve uma festa que nós fizemos também no sítio do Welton, o irmão do Chiquinho. Nós levamos 450 litros de chopp, desde sexta-feira, música ao vivo, porco no rolete. Então era uma época sensacional que o clube tinha, sabe? A gente desfrutava de uma alegria, de um prazer, de uma confraternização fora do limite dentro do Clube Náutico. Aí eu não entendi, assim, eu estou tentando descobrir aqui, você me fala, por favor. Isso acontecia e não acontece mais? Tem algum motivo, alguma coisa? Hoje as pessoas diversificaram um pouco, né? Cada um tem uma outra atividade. O Rogério não quis mais, comprou um terreno, entendeu? Vai mais pro terreno, deixou mais o time. Hoje existe ainda. O Zé Miguel toma conta do time da Samar até hoje, entendeu? Eu estou dizendo assim, na época que eu comecei, porque daí surgiu a ideia da gente fazer um time para as crianças também, entendeu? Hoje ainda existe, menos com um foco menor. Não sei se por causa até da situação do país, que hoje não permite também muito, entendeu? Falta de incentivo, talvez, entendeu? Mas ainda existe, sim. O Clube Náutico é um clube que dá pra gente todas as condições. É um time que em Minas Gerais deve ser o primeiro, segundo ou terceiro, no máximo, entendeu? Em número de sócios, de atividade, de tamanho, entendeu? De tudo que tem lá dentro, é um clube excelente para Minas Gerais. Ô Lobão, a gente falou aqui de você um pouco e é importante a gente falar da chapa, né? Quem são as pessoas da chapa? Queria que você falasse e apresentasse uma a uma, por favor. Olha, a nossa chapa, né, é o Náutico para Todos, é composta por o Geraldo Afonso, que sou eu, candidato a presidente. E que história é essa que você não queria de jeito nenhum ser o candidato? Na realidade, eu fiquei um pouco resistente até os 45 minutos do segundo tempo. Na realidade, eu não estava querendo. Entrou na prorrogação. Entrei na prorrogação, exatamente. Porque eu já fiz parte, sabe, de diretoria, eu já dei, assim, a minha parcela de contribuição para o clube. A minha família também estava muito resistente, não queria. A gente vai ficando mais velho, a gente não pode ter muito dissabor, aborrecimento, contrariedade, entendeu? E é muita contrariedade, de vez em quando tem muitas coisas que te aborrecem, te amolam, entendeu? Então eu estava muito resistente. Mas numa quinta-feira que a gente fez uma reunião lá no Clube Náutico de Sete Lagoas, com mais de umas 50 pessoas aproximadamente, eu não sei precisar quantas, o pessoal todo levantou e começou a falar que eu tinha que ser o candidato, que não tinha outra pessoa, que era eu. Acabou, eu até me emocionei e acabei aceitando o desafio. Por causa do Clube Náutico, que é um clube que a gente sempre gosta, quer dar um pouco mais, e para também não decepcionar aquelas pessoas que são seus eleitores, que botavam aquela confiança e aquele apoio na gente, entendeu? Então, por isso é que eu aceitei na última hora. E formamos essa chapa. Eu saí como presidente, o Mauro Prado é um aposentado da CEMIG, saiu como vice-presidente administrativo, o Raimundinho, que trabalha no Cicobi, foi superintendente lá, saiu como vice-presidente financeiro. O Wagner, um policial militar que mora aqui em frente ao clube, ficou como vice-presidente de esportes, e o Luiz Cláudio como vice-presidente social, entendeu? Então essa chapa nós fomos montada lá na hora, por aclamação, todos pediram opinião, todo mundo apoiou, aceitou, foi aí que saiu essa chapa. Fala um pouquinho de cada um deles na questão da experiência profissional. Olha, eu, como você sabe, eu sou oriundo de uma empresa têxtil, né? O Mauro é um aposentado da CEMIG, é uma pessoa que já militou. Qual área de
atuação dele? A área de atuação dele eu não sei especificamente o que ele fazia lá. O Raimundinho foi gerente de banco, foi superintendente, entendeu? Administrativo, O Wagner é um policial militar, sargento da polícia, entendeu? Mora aqui de frente. E o Luiz Cláudio é um comerciante. Certo. Essa chapa, ela parece que foi uma questão dos próprios sócios, né? Um pedido. Um indicando e tal. Exatamente. Você vê nisso um diferencial das outras chapas ou não? Olha, eu acredito que essa chapa nossa é uma chapa mais participativa, entendeu? Desde o início ela é uma chapa mais voltada para os anseios, para as necessidades do Clube Náutico de Sete Lagoas. Daí que começou essa ideia da gente fazer essa chapa, que fosse uma chapa que abrangesse todo o associado para saber a necessidade dele, os desejos, as vontades, o que realmente o clube precisa, entendeu? E nessa posição a gente deve fazer um plano de gestor e colocar dentro do Clube Náutico para a gente, na medida do possível, ir atacando aquelas prioridades, né? Estabelecer prioridades e começar por elas, pelas prioridades por exemplo. Você teve lá na época do Pendão, conhece um pouco da administração do clube. Qual a sua visão? O que você imagina que está acontecendo com o clube hoje que precisa ser feito assim de imediato ou mantido, né, para que a gente tenha satisfação desse grupo de sócios que te escolheu? Olha, uma coisa que a gente sempre bate... Não estou falando nem das propostas em si, estou dizendo você com a sua experiência. Exato, uma coisa que sempre o associado assim, pede, sabe, é uma maior interação com as pessoas, entendeu? Com as atividades esportivas que às vezes não tem, entendeu? Na nossa gestão anterior, por exemplo, quando chegava no início do ano, o departamento de esportes, capitaneada pelo Del Socó, com a competência toda que ele tem, já trazia para a gente todo o planejamento do ano, entendeu? Olha, o campeonato da amizade vai ter... Teve campeonatos que teve 800 atletas, vai ter 830 atletas na nossa posição. Os uniformes vai ficar em tanto, os juízes vai ficar em tanto, você vai pagar X para o juiz, fisioterapeuta, mesários, bola, rede, tudo. E aquilo ali tinha um custo, o prognóstico do ano inteiro. E ali a gente buscava patrocínios. Isso só na área de esporte ou na área de esportes? Na área de esportes. Mas isso seria possível? Por exemplo, você fala, eu vou ter um evento tal data, eu vou ter um aniversário, vai ter uma festa, eu vou ter um baile, isso tudo dá para ser feito? Dava para ser feito. Tinha toda a programação do ano inteiro. Não tinha problema nenhum. Nós já tivemos 53 patrocinadores no futebol. Entendeu? A Drogaria Canaã patrocinou o clube lá, futebol lá no Clube Náutico lá, há muitos anos, entendeu? Então a gente buscava aqueles parceiros, os patrocinadores master, que fazia, você lembra muito bem. Vocês chegaram a vender até um campeonato por 30 mil reais como master? 15 mil reais, 30 mil reais, foi. Uma empresa de cerveja, uma coisa assim. A Itaipava, depois teve a Skin Cariol, Devassa, teve a Citroën, Prominas, Bazar Esporte, entendeu? Todos esses eram patrocinadores master. Daí, e geralmente o patrocinador master, e com todos os outros patrocinadores, eles abrangiam aproximadamente 60% a 70% do custo daquele campeonato. Aí o Clube Náutico entrava com o resto, 30%, 40%, entendeu? Mas aquilo já estava tudo pronto desde o início do ano. A gente já sabia tudo de cor e decorado, entendeu? Tinha tudo ali, os juízes, eram juízes de primeira categoria que funcionava dentro do Clube Náutico, entendeu? Nós tivemos aí o William Antônio Gomes, Igor Benevenuto, que hoje é CBF, o Emerson Conceição, que é CBF, o Ricardo Marques, que apitou Copa do Mundo, apitou Copa do Mundo, hoje ele é aspirante da FIFA, apitou aqui na nossa gestão, não pelo dinheiro, mas pelo prazer. Mas agora você acha que
da época que você estava com a atual, existe alguma diferença? Tem que ser modificada alguma coisa ou continua? Nós vamos trabalhar em prol disso, para fazer isso novamente acontecer. Voltar exatamente isso. No que você acha que está diferente? O que está diferente são os patrocinadores, entendeu? Fugiu muitos patrocinadores fugiram, hoje não tem o patrocínio mais, entendeu? Você acha que o quê? Eu não sei te falar, não sei se é... Perdeu a credibilidade, alguma coisa? Não posso te falar que é credibilidade, parece um pouco de habilidade, não sei, entendeu? Se eu tiver de falar, eu vou falar que é um pouco de habilidade para buscar a forma de negociar, eu não, entendeu? Então, vamos dizer que isso aí tem a ver com o marketing, né? Porque exatamente, o marketing trata desses assuntos. Né? De marca, de buscar as pessoas para divulgar. Para divulgar tanto o campeonato como a marca deles. Aquilo ali não é uma despesa. Você, por exemplo, está dizendo que patrocina um time, praticamente você coloca um valor financeiro, mas você quer um retorno também. Exatamente. Aquilo não é uma despesa, aquilo é um investimento. Entendeu? Tanto a visibilidade dentro do clube, como fora do clube. Você entendeu? Aquilo traz para você um proveito também. Você tira um proveito daquilo, entendeu? Além de você patrocinar, de você participar de um campeonato dos melhores que tem em Sete Lagoas hoje, que é um dos campeonatos do Náutico, em termos de movimentação, em termos de categoria, de jogadores, entendeu? Então a gente fazia tudo isso. Esses juízes que eu citei para você aqui, eu não vim aqui por conta de dinheiro, não. Vinha por conta da visibilidade, por conta das pessoas, porque gosta do clube. Você entendeu? Porque o convite especial, cara. Um convite especial, entendeu? Então eles gostavam daquilo. Vocês trouxeram uma vez o Caixa, né, da Itatiaia. O Caixa da Itatiaia, veio aí, foi uma festa, fizemos uma festa com ele, narrou jogo lá pra gente, né? A gente tinha, assim, um intercâmbio, a gente fez time de futebol aqui, foi na Toca da Raposa, entendeu? Depois eles vieram aqui, o Raposão, com o Alvimar Perrella, entendeu? Então tinha toda essa interação, toda essa movimentação junto com os associados, entendeu? Agora, na que a gente sente falta hoje. Parece que está tudo tranquilo. Eu acredito que sim, quero acreditar que está tudo tranquilo, tudo bom. O Fernando é uma pessoa de competência, entendeu? Pessoa de conduta, que eu acredito que ele nunca vai deixar a parte administrativa só uma questão cair. De detalhe, de mudança, de forma de administrar. Não quer dizer que ele que também vamos colocar aqui que se você não for o vencedor e que o Saulo seja o vencedor, que possa acontecer também. Exatamente, sirva de exemplo. Isso sirva de exemplo para ele, que volte a buscar esses patrocínios, esses campeonatos, entendeu? A gente sempre disponibilizava verbas para todas as categorias de esporte lá, todas as atividades, disponibilizava verba para peteca. Eles promoviam um campeonato entre eles lá. A gente falava, vocês têm 20 mil reais, 30 mil reais, você vai fazer um campeonato para vocês lá. O tênis fazia o campeonato deles, vocês têm 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais, está aqui o dinheiro, vocês patrocinam, vão patrocinar aí, promove um campeonato para vocês, entendeu? Então todas essas atividades esportivas, sinuca, vocês têm 20, 30 mil, faz um campeonato aí. A gente disponibilizava a verba para eles, entendeu? Eles mesmos, com o Zé, o Luiz Nogueira, todos eles montavam aqueles campeonatos, eu estou dizendo especificamente da sinuca, entendeu? Tinha o diretor da peteca que fazia esses campeonatos, a gente disponibilizava essas verbas para eles. Na verdade, a sua intenção é voltar a movimentar a coisa. Exatamente, da mesma maneira que a gente procedia antes, da mesma maneira que a gente fazia antes, entendeu? Certo. A ideia nossa é essa. Isso aí, nós estamos batendo um papo aqui com o Lobão, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos, vamos falar um pouco mais sobre a eleição do Clube Náutico e também das propostas da chapa aí, que ele está representando aí, todos como candidato a presidente. Já já nós voltamos.